casa a mais um episódio de Pulse Check by Ocean Medical. Hoje temos connosco o enfermeiro André. André, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por teres aceito este desafio. André, sem mais demoras, que eu, tal como no Doente Crítico, tal como na emergência, gosto de ir direto ao tema. O que é isto do enfermeiro bombeiro? Olá, antes de mais agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui a partilhar um bocadinho daquela que é a visão do enfermeiro bombeiro, do papel do enfermeiro bombeiro, aquilo que é a opinião, para podermos também conversar um bocadinho e discutir esta temática. Respondendo à tua questão, o que é o enfermeiro bombeiro? O enfermeiro bombeiro é um indivíduo, um profissional, que está integrado no principal parceiro do sistema de emergência e proteção civil e que tem uma formação específica na área de emergência, com conhecimento científico, com formação técnica, técnico-científica e também com acrescente um incremento de valor com um curso superior na área de saúde, com formação diferenciada na área de saúde e emergência, sujeita a formação técnico-científica também e regulada no panorama nacional do Sistema Integrado de Emergência Médica, do INEM, e que esta conjugação de fatores faz então a definição enfermeiro-bombeiro. Depois poderemos explorar aqui um bocadinho para chegar mais longe ao papel do que ele poderá trazer ao sistema. Ok, então, para quem nos está a ouvir lá em casa, quando nós vemos ambulâncias de suporte imediato de vida, essas ambulâncias de suporte imediato de vida são ambulâncias do Instituto, com profissionais do Instituto, isto agora falando apenas de Portugal continental, porque os Açores, o modelo é ligeiramente diferente, Claro. E esses enfermeiros não são enfermeiros bombeiros. Do Instituto Nacional de Emergência Médica, Exatamente. não são enfermeiros bombeiros. Exatamente. Portanto, não há ambulâncias de suporte imediato de vida em corpos bombeiros. Não há. Ok. Então, Exatamente. se calhar, essa é a primeira coisa que nós tínhamos de dizer. Então, permite-me fazer-te uma pergunta, se calhar chata. Um enfermeiro, quando está numa ambulância de suporte imediato de vida, é enfermeiro, presta cuidados como enfermeiro, está sujeito a protocolos do Instituto Nacional de Emergência Médica. Se esse enfermeiro às 4 da tarde sair do turno e entrar às 20 no Corpo de Bombeiros para fazer o seu piquete, não é? Piquete, exatamente. Das 20 às 8 da manhã, numa ambulância de socorro de uma corporação de bombeiros, qual é o papel dele dentro dessa ambulância? Dentro dessa ambulância é exatamente mais um bombeiro. Portanto, esse é um dos problemas que nos faz refletir um bocadinho. E a grande questão é que eu coloco desde o início disto tudo, deste projeto, digamos assim, de alargamento, do modelo também de suporte imediato de vida aos corpos de bombeiros, que é uma das preocupações e que podemos falar a seguir, mas essa é a questão. Porque é que estes elementos enfermeiros na sua vida profissional, que são também paralelamente bombeiros, quando entram na ambulância dos bombeiros ou no corpo de bombeiros, nas mais variadas tipologias de ocorrências de emergência e proteção civil, não podem pôr a sua competência técnico-científica em prol da população, dos operacionais, que é muito importante referir isto, dos próprios operacionais que atuam diariamente nas mais variadas tipologias de ocorrências, e pôr o seu conhecimento para resolver e para ajudar quem necessita, digamos Claro. assim. Então, se calhar, vamos fazer aqui um exercício. Vamos agora, por momentos, colocar de parte a emergência pré-hospitalar, que eu acho que isso lá em casa é o mais fácil para todos, e vamos precisamente debater qual é a tua visão de o que é que pode ser uma mais-valia para um corpo de bombeiros ter nos seus quadros enfermeiros. Portanto, qual o papel destes profissionais dentro do corpo de bombeiros, fora da assistência, portanto, fora de emergência pré-hospitalar. Antes de responder a essa questão, deixa-me dar aqui um dado que acho que é importante para contextualizar. Neste momento e depois de um trabalho feito nos últimos largos meses, sabemos que temos aproximadamente cerca de 700 enfermeiros nos corpos de bombeiros. Ok. Aproximadamente. Um estudo que fizemos no panorama nacional, deixamos um bocadinho de lado
a realidade das ilhas, que é um bocadinho diferente. Certo. Estamos a falar de Portugal continental e isto é um trabalho que foi feito ao longo de alguns meses e que é uma realidade impactante. E relevante, exatamente. Relevante, pronto. Depois, falar exatamente disso. O papel do enfermeiro é muito mais do que a emergência pré-hospitalar, porque nós temos essa tendência. Enfermeiro, saúde, emergência pré-hospitalar, ambulâncias, carro, helicóptero. Mas é muito mais que isso. E quando falamos de enfermeiro-bombeiro, falamos de um profissional que, referi também que em Portugal não tem qualquer contextualização legal, e é importante dizermos isto, que é isso que estamos a tentar trabalhar para que no futuro possamos ter um sistema mais completo e com este incremento de valor para socorrer os portugueses, que é disto que se trata, claro. e os operacionais também. Tem uma missão, então, este enfermeiro-bombeiro muito mais ampla do que a emergência pré-hospitalar. Deixando um bocadinho de lado, como pedes, temos uma panóplia de missões dentro da emergência e proteção civil. Desde os incêndios rurais, muito conhecidos naquela fase do ano, no verão, incêndios industriais, incêndios urbanos, salvamento aquático, salvamento em grande ângulo. Vivemos agora recentemente fenómenos atmosféricos, não é? Pelas alterações climáticas ou pelas fragilidades do território, que tiveram um impacto muito grande nas populações e que exigiram aqui a mobilização de vários recursos ao longo de muito tempo. Foi um teatro de operações complexo, digamos assim. E, portanto, dentro desta tipologia toda, há sempre a necessidade de ter elementos diferenciados na área de saúde, como o enfermeiro, que têm esta visão de terreno, de operacionalidade, de conhecimento da emergência, do teatro de operações, da hierarquia, da coordenação, como é que isto tudo se gera, que é um conhecimento que está intrínseco, além da formação específica nestas vertentes de emergência, e também o conhecimento de saúde, que pode incrementar valor tanto para a população como para os operacionais. E se calhar isso leva-nos a uma questão que é o papel exato, ou os projetos que poderíamos ambicionar para o enfermeiro-bombeiro. Não sei se falamos disto já nesta questão. Claro. Acho que agora é muito certo. Nós, desde que começámos a idealizar esta filosofia, digamos assim, porque houve necessidade e pedia que recuássemos um bocadinho atrás, ao ano 2017. Okay. E foi aí que eu iniciei, se calhar, esta reflexão, referir que sou bombeiro há cerca de 20 anos, e em 2017 foi realmente impactante pelos incêndios de Pedrógão Grande, Pinhal Leiria, não sei se te recordas, tudo no mesmo ano, tiveram ali uma destruição, foi um teatro de operações muito complexo e foi na minha região, Zona Centro, onde sou natural, e portanto estive envolvido vários dias nos teatros de operações e por isso mesmo fiquei ali um bocadinho chocado, porque ninguém estava preparado para aqueles cenários críticos. Sabemos também que eles serão cada vez mais recorrentes, como estamos a assistir ao longo dos anos, não é? Mas houve ali duas ou três questões que me lançaram esta reflexão. Lembro-me de encontrar uma equipa de VMER, com médico e enfermeiro, numa frente de fogo de alto risco, porque tinham sido acionados porque houve muitos feridos, desde operacionais a civis, tivemos mortes, situações de morte. E, claro, quando isso acontece, toda a organização, integração e articulação vai falir, como é normal. A partir do momento que temos determinados operacionais bombeiros feridos ou mortos, como é que se pode idealizar um comando eficaz e eficiente, não é? Porque depois joga ali um bocadinho com a emoção e com exatamente. Claro. Pronto. Encontrei efetivamente uma equipa que, na zona onde eu estava, que era um teatro de operações muito alargado, e deparo-me com essa situação, numa frente de fogo densa, com muito risco, muito fumo, muito calor, e a equipa de médico procurava alguém que não tenho essa informação, mas e eu conversei com eles e disse: malta, daqui vocês não vão progredir, porque isto é muito inseguro, eles fardados com o fardamento que é o normal, polo e as calças, né? E mandei-os recuar imediatamente, porque dali só ia haver situações catastróficas, não é? Portanto, iam-se meter numa zona de muito risco. Claro que eles recuaram. Bom, isto para dizer que estavam a fazer a missão deles, foram acionados. Isto não é dizer que houve aqui algum tipo de inconsciência, mas faltou um bocadinho de integração clínico-operacional, não é? De gestão. Pronto. E isto é muito importante naquilo que vai ser a função do enfermeiro-bombeiro. Ok. Então, mas precisamente agarrando aí, e eu estou-me a lembrar do primeiro episódio sempre deste podcast, foi precisamente sobre medicina militar,
sobre medicina operacional e eu e o Ricardo Gomes discutíamos precisamente esta dicotomia entre capacitar o operador tático dentro de uma área quente em ter mais competência e conhecimento da saúde versus formar um profissional de saúde diferenciado, um enfermeiro ou um médico, das competências táticas para entrar numa área quente. E aí eu estou de acordo contigo. Eu acho que o papel do enfermeiro bombeiro é, por exemplo, integrar uma equipa BREC, não é? Em que tenho uma vítima que está até ainda encarcerada, sem capacidade de libertar, e eu quero fazer analgesia, ou quero iniciar fluidoterapia, e permitir que este bombeiro, que é enfermeiro, com competências de BREC, consiga entrar nessa área quente e ter noção dos riscos, não é? E integrar uma equipa BREC e conseguir fazer esse cuidado imediato. Portanto, eu no BREC vejo isso muito claro. Vejo também muito claro no teatro de operações que acabaste de enumerar, em termos de incêndios, até fazer o primeiro cuidado aos camaradas, não é? Portanto, aos operacionais. Vamos falar um bocadinho disso, porque há uma questão muito importante. Portanto, mas também dizer-te que, e esta também é a minha opinião, que o enfermeiro pode também ter uma vertente de prevenção, de formar, de ser formador na área da saúde, trabalhar junto dos operacionais até um bocadinho gestão de risco, controle de infecção, não é? Portanto, é muito mais do que estar dentro de uma ambulância, não é? Sim. E tu identificaste desde 2020, 2017 uma situação de uma área quente, então, e ao pouco estavas até a falar de qual é que então a vossa visão para o futuro, o que é que vocês gostariam que tivesse com o escopo de competências, não é? Exatamente. É aí que queria chegar, não é? Se calhar... Eu fui-te interromper, desculpa. Pronto, isso foi uma introdução para explicar o conjunto de cenários e 2017 foi realmente impactante nessa reflexão que levou aos dias de hoje e que já alargou naquilo que é um trabalho já feito nos últimos largos meses. Estudámos modelos. Okay. Eu gostava muito de estar aqui a dizer, olha, fui eu que inventei isto, fui eu que me lembrei, mas não. Tem que ser... A roda já está inventada, não é? Já está inventada. Pois. E então olhámos para alguns modelos, efetivamente, internacionais e temos aqui muito perto coisas muito... E nós não devemos cair no erro de copiar, de trazer igual. Nós temos um sistema que eu costumo dizer que é dos melhores do mundo, mas que efetivamente necessita de upgrades, necessita de modernização, até pelas políticas dos últimos anos que não fizeram investimento, se calhar seria necessário para modernizar e acompanhar as necessidades da população. E também não podemos achar que o mesmo modelo de há 30 anos funciona, não é? Ora, aí está. E aí mesmo isso, acho que tem que se adaptar. Pronto, temos que olhar para várias coisas nesse sentido, não vamos aqui falar de economia, de política, porque senão teríamos aqui 2 dias a conversar neste podcast. Mas olhamos aqui para um modelo que muito me agrada, que é o modelo francês. Portanto, o modelo francês é curioso porque tem um sistema regulador, que é o SAMU, e vive muito da operacionalidade dos bombeiros. E depois tem uma coisa particular, que é o enfermeiro bombeiro, que baseado em protocolos, está ali no nível intermédio para prestar a sua atuação em várias missões, desde o pré-hospitalar, que falámos, a atuar para os operacionais, que era aquilo que estavas a questionar. Portanto, nós temos um projeto muito claro, que existe também em França, que é o apoio sanitário operacional e recuperação, como chamamos cá no nosso projeto piloto. Lá penso que é só, e não tenho isso presente, mas apoio sanitário operacional, creio que é isto. E o que é que isto preconiza? Em determinados teatros de operações, dentro do sistema de gestão de operações, o SGO, a partir do momento em que um TO alarga, se torna uma situação de exceção, de catástrofe, ou envolve um número de homens muito considerável, que hoje é frequente, até nos incêndios rurais, falando novamente desta questão, porque é a mais mediática, mas temos todo um conjunto de outras, como tivemos agora na tempestade, não tem nada a ver com incêndios rurais, que possamos ter uma equipa multidisciplinar no teatro de operações, acionada a partir daquela fase, porque temos várias fases, e que possa efetivamente fazer algumas coisas. Prevenir situações, monitorizar em primeiro lugar, olhar para os operacionais, que é isso que falta. Nós temos efetivamente um dispositivo de saúde, vou-te chamar assim, não pré-hospitalar, dentro dos teatros de operações, nas zonas de concentração e reserva, mas é aquilo que falámos. Meios CIV, meios VMER, colocados na região, perto, para, se acontecer alguma coisa, poderem assistir, não é? Sim. Mas que envolve aqui alguma fragilidade e risco na atuação perante a situação, não é? Ter então equipas especializadas, multidisciplinares, com médico, enfermeiros,
psicólogo, também envolvemos nessa questão. Podemos aqui depois preconizar outras tipologias de profissionais técnicos, mas com o enfermeiro, bombeiro, na frente disto, que é o profissional de saúde que poderá ter aqui uma maior facilidade de integração no sistema e de articulação, para monitorizar e prevenir, assim, situações agudas, pelo menos diminuí-las, não é? Depois, perante a situação aguda, que possa ter o equipamento, as condições, estar envolvido no teatro de operações já integrado para atuar. Não desejamos, elas acontecem ano após ano, operacionais de bombeiros, e conhece isto de certeza, comunicação social, feridos, mortes, é uma coisa recorrente. Muitas das questões, muitas vezes, ficam por esclarecer, não é? Aquele bombeiro que estava em combate, acabou por ter um incidente e acabou por falecer, queimado, ou seja lá o que foi. Porquê? Terá sido muita intoxicação de monóxido de carbono, que não se detectou? Será que ele já tinha uma cefaleia há algum tempo e, como todos nós, não é? É fome, por exemplo, não é? Toda esta monitorização para prevenir estas situações. Claro que não é impossível dizer vamos ter taxa zero, não é? Claro. E depois fazer uma coisa que é isso que nós divergimos e inserimos aqui um bocadinho no nosso modelo, no nosso projeto para Portugal, que é a recuperação. E a recuperação nós vemos teatros de operações, 1 semana, 2 semanas, cada vez mais. Teatros de operações complexos, operacionais dos bombeiros, envolvidos vários dias, que se deslocam do Algarve para o Norte e ficam semanas. E não há ninguém, além de ninguém estar a olhar, também não há ninguém que os recupere, para voltarem a estar no cenário, depois do descanso, da recuperação, com uma performance melhor. E isto vai levar ao quê? Aos incidentes, aos acidentes. E é isto que nós queremos projetar para os teatros de operações. Pronto. Não sei se... Não. E isto chama-se, nós chamamos-lhe ASOR, Equipa de Apoio Sanitário Operacional de Recuperação. E que faz claramente todo o sentido. Neste momento, o enfermeiro bombeiro, portanto, não tem enquadramento legal, estavas tu a dizer, não é? E sei que vocês têm feito um trabalho grande, quer junto da classe política, quer junto da ordem profissional, quer junto da Liga dos Bombeiros Portugueses. Então agora, se calhar, abordávamos esta frente, que é de facto a área da emergência. E aqui eu quero fazer um disclaimer. Da emergência pré-hospitalar. Isso. Deixa-me só, então, para restar um bocadinho só atrás, para completar a questão. Então, força. Porque depois podemos, por algum momento, Força. perder-nos, porque é uma área mais mediática, vou dizer mediática, pré-hospitalar. É a área mais quente. Pronto, além disto, do ASOR, há todo... Pronto, depois há algumas questões que ainda vão complementar. Os bombeiros em Portugal não têm uma vigilância de saúde, que é uma coisa extraordinária. Nós temos uma classe de risco, sujeita a riscos, não é? E não conseguimos ter um programa de vigilância contínua em saúde, como qualquer profissão. Numa empresa, não é? Não temos. Portanto, o enfermeiro bombeiro traria a resolução desse ponto, pelo menos na sua base, não é? No seu quartel, dos seus colegas, não é? A presença daquele elemento permitirá fazer este trabalho, não vamos dizer se de uma forma totalmente completa ou não, porque isto envolve equipas multidisciplinares, claro, mas pelo menos alguma coisa, porque perante nada... A série é ver o know-how dentro da casa, não é? Exatamente. Um bocadinho abraçando aqui a área da enfermagem de trabalho. Exatamente. E sem dúvida. E depois a questão da formação também, mas vamos relacionar isso com o apoio hospitalar. É isso. Pronto, e como eu estava a dizer, eu tenho mesmo que fazer aqui um disclaimer, porque no ano passado escrevi um artigo para o Observador, onde eu defendia o alargamento do modelo CIF precisamente para os corpos de bombeiros. Porque, na minha visão, tem que haver um crescimento emergente da rede CIV. As equipas de suporte imediato de vida têm mostrado aquilo que é resultados muito positivos, e a maneira mais rápida de largar é, mais uma vez, recorrer àquilo que é o maior parceiro e que faz 95% de toda a emergência médica em Portugal, que é os corpos de bombeiros, colocar enfermeiros treinados, articulação com o INEM, usar os protocolos, farmácia do INEM, e rapidamente mimetizar o modelo CIV e o controle de qualidade que o INEM atualmente tem, que é muito robusto, fazendo crescer a rede. A pergunta é se os corpos de bombeiros
e desculpa, eu vou colocar o dedo na ferida, se os corpos de bombeiros estão preparados, ou estariam preparados, para aceitar este desafio. Isso é uma pergunta quente, vou usar a tua expressão. Mas é assim, vamos... Estamos a falar de bombeiros, tem que ser uma coisa quente, E aqui, não é? mais uma vez, estas perguntas, quando falamos de sistemas de emergência, Sistema Integrado de Emergência Médica, não são resposta direta, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Mas porquê é que não são? Então, vamos ver aqui uma coisa. Se os corpos de bombeiros, se as associações humanitárias de bombeiros voluntários têm contratos padronizados de, corrija-me se eu estou errado, de PEMs, em alguns casos de motociclos, então porquê é que não... Recentemente. Pronto, mas tem. Sim. Então porquê é que não é TTCIV? Claro. Não. Aí, protocolo é a coisa mais fácil. Mas vamos olhar para, um bocadinho atrás, para o sistema. Bora. E muito se tem falado, agora recentemente, sobre os níveis. Eu estou totalmente de acordo. Nível SPV, nível CIV, nível SAV. E nós temos que olhar exatamente para aquilo que é o principal parceiro, 95%, como tu dizes e bem, das ocorrências a nível SBV são feitos por corpos de bombeiros. Portanto, e a capilaridade está nesta entidade, certo? Não há dúvidas. Estão presentes em todos os municípios do território. Portanto, é aqui que nós temos que, efetivamente, evoluir, modernizar, instalar algumas coisas que vão obrigar àquilo que é a maior eficiência, eficácia e eficiência. Sabes, e se calhar é uma questão que me vais trazer, que vive muito o voluntariado, e falaremos disso, não vou pegar já, mas é fundamental que se possa, para poder modernizar todo um sistema, começar pela base. E a base é isto. O TAS, Corpos de Bombeiros. Pronto, não desprezando os outros, estamos aqui a falar daquilo que é a maior percentagem Bombeiros. dos bombeiros. E para isso é fundamental que se possam evoluir competências para os técnicos. É fundamental que se possam profissionalizar, como já falámos. Não é? E isso só será possível exatamente com a presença de um elemento diferenciado na entidade, com o enfermeiro bombeiro, por exemplo. Porque poderás dizer-me, mas porque não outro enfermeiro? Ou até outro profissional de saúde? Não é? É muito difícil inserir, eu já ouvi essa questão noutros locais, até já discuti isso, que era inserir, por exemplo, um enfermeiro, INEM, não bombeiro, vamos esquecer a parte do bombeiro, ou seja, dentro dos corpos de bombeiros. Isso é impossível, porque retira a identidade, faz ali alguma, como tu saberás, vai picar. Eu vou usar esta expressão assim. E é preciso olhar para o que já existe, os tais 700, poderão ter sido mais no passado, no dia da manhã não sei como é que vai ser, a evolução, a verdade, o que eu sei é que estes profissionais estão desanimados e estão a fugir porque não se sentem valorizados. Isso eu sei. Até por um inquérito que fiz a todos eles, que 90% diziam o mesmo. Claro. E, portanto, é preciso aumentar a linha de base, mas é preciso ter um acompanhamento permanente. Quem é que vai fazer? Se calhar é necessário a integração rápida deste enfermeiro bombeiro, em presença, para que se possa colocar indicadores, formação contínua, simulação, checklists, debriefings. E agora fico por aqui diariamente. E não aquela questão de eu dou-te a formação, tens competência, volta cá daqui a 5 anos. Ok? Então voltamos à questão de base, se calhar, do socorro em Portugal. Temos que profissionalizar. Temos que profissionalizar. Isso é uma não questão neste momento. Na minha opinião, é a minha leitura. Aqui há muitas divergências de opinião, obviamente. Mas aquilo que é essencial tem que ser profissionalizado por esta questão que estamos a falar. Não é? Para podermos subir a linha de base. Porque sem subir a linha de base, cá em baixo, os pilares estruturais da casa, o resto não vai crescer. E nós temos uma tendência especial em Portugal para isto, que é, temos um problema, injetamos dinheiro, recursos, compramos mais ambulâncias, mais homens, entre aspas, recursos humanos, e estamos, honestamente, a empurrar com a barriga. Que é um bocadinho o que acontece no SNS. Claro. Triplicamos orçamentos, no final temos mais problemas, no dia 2, não é? Do que antes. E aqui o CIEM é isto. Vamos continuar a atualizar protocolos PEM na base do valor pago, a taxa. Vamos protocolar mais meios, vamos. E depois no final... A saúde e na emergência, claramente, Portugal tem que perceber que
os problemas não se resolvem a terem dinheiro de lá É para isso cima. mesmo. Porque se isso fosse assim, o SNS estava muito melhor, Ora, aí tendo em está. conta que nos últimos anos o orçamento aumentou de forma bastante substancial. Então, mas voltando aqui à questão do suporte imediato de vida, esses 700 DAEs, essa matéria-prima que já existe, esse recurso humano de grande valor, Disseste DAEs, desculpa corrigir. de quê? Disseste DAEs. DAEs? Disseste DAEs. 700 DAEs. Estou enganado. Só para me reparo. Peço desculpa. Esses 700 enfermeiros, portanto, esses recursos humanos já existem. Esses 700 enfermeiros, é da vossa percepção que estariam preparados para passar por um processo de formação, de capacitação, para serem capazes de integrar um projeto de suporte imediato de vida sob a alçada do INEM, com a devida regulação do INEM? Quão longe estaríamos de um processo destes? Não estamos longe. Teremos operacionais, muitos deles, dizer esta nota, fazem serviço a nível profissional no INEM. Okay? Muitos deles têm formação especializada, especialidade mesmo, em doente crítico. Outros não quererão, porque não querem na sua vida, são bombeiros, como voluntários, e é aquilo. Não querem mais, têm a sua vida. E temos que olhar para isto desta forma. E eu tive uma participação relativamente recente no Congresso Internacional de Enfermagem. Fiz uma palestra. E no final, estavam lá muitos colegas nossos, no final de terminarmos, houve um enfermeiro que veio ter comigo e disse: porque eu falei exatamente destas questões. 700 enfermeiros, porque ele subentendeu que estávamos a falar de voluntariado, bombeiros voluntários, associou aquilo de uma forma, eu também, se calhar, não fui explícito o suficiente. Mas nós temos que olhar para as coisas por setor. Portanto, se falamos, por exemplo, do modelo de suporte imediato de vida, e nós temos feito um trabalho com as organizações reguladoras, governativas, como há bocado dizias, e temos tentado chegar a consensos, que é uma coisa difícil, até porque envolve 2 ministérios distintos, a Administração Interna e Saúde. E logo aí começamos mal, porque A linguagem não é a mesma. ora, aí está. Mas temos trabalhado e chegado aqui a alguns consensos. E é preciso definir perfil de competências, requisitos de acesso, no modelo CIV, que temos que cumprir aquilo que está preconizado pelo INEM, não há nada a acrescentar, Sem dúvida. não há nada, é a integração Não total, há que inventar. é um alargamento do projeto a um parceiro. Nada mais, através de um protocolo tipo PEM, PEM especial, PEM CIV. Chama-lhe o que quiser. Exatamente. Tem que funcionar. Mas se calhar totalmente profissional, 24 horas dia, 365 dias, onde seja criado. Ninguém ambiciona ter uma CIV em cada corpo de bombeiros, porque seria um desperdício de recursos, certo? Pronto. André, da mesma forma, e por isso é que existem o papel dos secretariados, não é? Exatamente. Portanto, da mesma forma, é suposto os corpos de bombeiros, por área, digamos assim, se articularem em termos de especialidades, não é? Claro, Não é claro. suposto Exatamente. todos terem breque, todos terem... A mesma Pronto, situação. portanto, Só dar esta nota porque acho que às vezes ficam coisas por esclarecer e quem está acho lá que em seria casa mais está a uma ouvir, especialidade, não é? Pronto. que nos ouve, às vezes fica com, então mas isto... Mas vamos olhar para aquilo que se passa, por exemplo, se quiseres, tu és da área do centro, eu sei, mas aquilo que está mais neste momento em voga, que é a Península de Setúbal. Estamos a falar aqui do Triângulo, Almada, Montijo, Setúbal. Sabemos que tem, bem, para já uma densidade populacional gigante, Claro. e uma necessidade de recursos gigante, em que, na minha opinião, o nível de SAV até está bastante robusto, porque temos 3 viaturas médicas, mas urge uma implementação do nível 2, do suporte imediato de vida, e que eu espero que o INEM esteja rapidamente a pensar em implementar recursos da WCCIV, bem, em função, obviamente, da casuística e da análise que eles façam de risco. Agora, eu se fosse político, não tinha a menor dúvida, chegar ao pé de um corpo de bombeiros e dizer: então vocês têm os recursos humanos, é formá-los. A farmácia, podemos optimizar a farmácia e a carga que o INEM tem. Um LP15, certo, o INEM vai ter uma reserva estratégica. O que é preciso? É um contrato. Então, isso é protocolar e pôr no papel, não é? Hardware tem, porque a ambulância está lá. Exato. Na realidade,
eu vejo como muito mais célere este processo de ir aos bombeiros e dizer vamos lá contratualizar isto, do que se calhar o INEM abrindo um concurso público, porque nós temos que ser todos pragmáticos, que é os corpos de bombeiros, meus caros, eles são voluntários, mas são uma associação humanitária de bombeiros voluntários. Ora está. É que eles são empresas. Isso mesmo. Bom, que têm que se pagar elas próprias, não é? Portanto, para eles também tem que haver um interesse de modelo económico para poderem sobreviver, não é? Exato. Que depois nos varia aqui a outra discussão sobre o que é que nos falta para, de facto, profissionalizar. Eu não digo todos, porque isto nunca será possível, mas larga maioria dos corpos de bombeiros, porque na verdade já se começa a ser feito, não é? Os PEMs, as nossas EIPs, Lentamente. é? As equipas de intervenção permanente. E o caminho é este, não se duvide. A questão aqui que bloqueia ligeiramente é a questão financeira. É isto. Ainda hoje tinha uma discussão num outro fórum sobre serviço de urgência. Que comecei logo a ficar com urticário. Em que, mais uma vez, olha-se para o problema do serviço de urgência, injetando-se dinheiro na urgência, em vez de se pensar que a urgência resolve-se é a montante e a jusante. Não é? E que os problemas estão aí. Portanto, não é aumentando o tamanho do serviço de urgência, não é, como a discussão estávamos a ter, as questões de retriagem, porque, mais uma vez, estamos muito focalizados no problema, que é a urgência, e esquecemos que o problema está a montante, Claro que é, estamos a ter uma grande procura de cuidados de saúde pela população, em larga medida, sabemos isso, 50% nem sequer deveria recorrer ao serviço de urgência, os tais verdes e azuis, e depois temos um problema ajudante, porque não conseguimos escoar em termos de capacidade de internamento, e o próprio internamento não consegue escoar porque não há camas, leitos na comunidade, porque as estruturas residenciais para idosos estão cada vez mais escassas de uma população mais idosa. Quando eu volto para as questões de emergência médica, é fácil bater no INEM, que é grande. Mas a resposta nunca estará apenas no INEM. Não, claro. Temos que olhar para um sistema como um Mas todo. é isso que eu estava a dizer, se calhar não me expliquei bem quando disse que o fator de bloqueio de não profissionalização nesta fase É que não é dinheiro, é gestão, é decisão. Não é? nos corpos de bombeiros, se calhar, André, é exatamente esta. podemos concordar e discordar, mas para mim a questão é, temos uma classe política que tem que começar a tomar decisões Exatamente. difíceis, que vão agitar ondas, nós sabemos isso, mas que têm que ser tomadas para o bem de Portugal no futuro, que é termos políticos. Eu não gosto de falar de política no podcast, mas tenho que dizer isto. É termos políticos que de vez comecem a governar em função do governo futuro do país, não é? Portanto, em função do futuro e não em função das próximas eleições, não é? Porque, efetivamente, mexer, discutir os bombeiros, e nós só nos damos os bombeiros quando precisamos deles. Nós falamos dos bombeiros quando há os fogos. Nós vivemos muito o heroísmo. Já falamos disso. Mas não me mas quer perder. vai por aí. Não, deixa-me só terminar uma coisa por aí. que Vai por aí, que isso é muito interessante. Falava-te do colega em Fátima, que me confrontou com a situação profissional versus voluntariado. E voluntariado nunca. E quando ele me mete as coisas, voluntariado nunca, eu pensei, ok, tenta explorar. Mas porquê que nunca? Se no modelo CIV temos de estar totalmente profissionalizados 24/365, nas questões de reforço sazonal dos incêndios rurais, porque é que não podemos ter um enfermeiro, bombeiro, que, para aquele dispositivo, que é uma coisa que nos falta, planeamento. Para o verão, para o inverno, agora também já para o inverno, por causa das tempestades, mas porque é que não temos, então, uma escala nacional, para aqueles meios do Azor, por exemplo, que apresentei, para fazer a escala durante 3, 4 meses, olha, roda, há um valor atribuído, como no voluntariado, em geral, do dispositivo de combate, para aquilo funcionar e não falhar. E depois, a seguir, quando já não houver necessidade, as pessoas têm a sua vida. Ou então, porque é que não... Isto é um modelo, vamos dizer, misto, tem uma atribuição de valor. Se houver uma situação de exceção e catástrofe, podem ser mobilizados estes elementos, até com uma mobilização nacional por requisição, interesse do Estado, para atuar e reforçar aquilo que é o dispositivo existente. Ou então uma vertente voluntária também. Porque é que o enfermeiro não pode colaborar só na formação, porque não quer fazer mais nada, ou na vigilância de saúde contínua, dentro do Corpo de Bombeiros,
que é um problema não resolvido há tantos anos. Então, se calhar separamos aqui o seguinte, e responde-se, na minha opinião, da seguinte forma. Vertente operacional, identifico-me completamente com o colega. Não dá para ser voluntariado. Aliás, não só não dá, e vou mais longe, não deve. Não pode. Pronto, não deve, não pode. Na componente da formação, na componente assistencial e de apoio ao Corpo de Bombeiros. Estou totalmente de acordo contigo. Eu, dentro do meu tempo livre, vou apoiar a minha associação local. Estamos de acordo. Então, vamos voltar, se calhar, à gênese, que é o que é que falta para convencermos os decisores políticos, não é? Em escrever, normalizar, criar doutrina disto que é o enfermeiro bombeiro. O que é que falta? Vocês, enquanto associação, não é? O que é que precisam? Que trabalho é que está a ser feito? Muito honestamente, o que eu sinto, e porque estou dos dois lados, estou na vertente clínica intra-hospitalar, faço a vertente extra-hospitalar numa vertente básica, esta bombeirística, estou relacionado com a formação dos vários níveis. Consegue-se aqui fazer uma ponte interessante e analisar em cada momento o que é que está a falhar, mas porquê é que isto não muda, porquê é que não melhora ano após ano. O que estamos a discutir agora já se foi discutido há 15 anos, há 20. Claro. E será que nós que estamos na base, ou mais abaixo da vertente política, na decisão, digamos assim, temos mais capacidade de visão do que os políticos que estão lá em cima? Não, eles não conseguem olhar para isto e dizer, bem, falta uma coisa muito importante, nós temos muitas fragilidades naquilo que é as métricas, os indicadores. Em primeiro lugar, a responsabilização também. Nós vivemos muito daquilo que já estávamos a falar, que é, já está-se ali um bocado de dinheiro, está aquele problema resolvido, porque a classe política vive por ciclos. Isso. E então, o que é crónico, se eu vou implementar um projeto nacional para ter resultados daqui a 10 anos, se calhar como político, nós que estamos no terreno, sentimos diariamente e pensamos, vamos começar agora para daqui a... Quando mais depressa começar, é como a questão do suporte básico de vida. É isso. Formação das escolas. Falamos disto há... cheio de começar... Mas ainda não está resolvido. Pronto, e aparentemente essa é a questão primordial de quem está em cima na vertente política. Depois, aquela fragilidade que eu estava a dizer, que é a avaliação de métricas, KPIs, de indicadores claros, ter indicadores claros para isto. E que se transformem numa coisa que eu tenho dito, isto é muito complicado, é tocar um bocadinho na ferida, mas eu tenho dito isto, porque nem sempre... eu tenho dito uma coisa também, que é, quando tento falar, tento olhar para sistema e segurança do doente. E tentar deixar um bocadinho de lado aquilo que é o corporativismo existente nas várias classes, que bloqueiam muitas vezes, porque eu também sou bombeiro, sou enfermeiro, e temos tentado deixar isso um bocadinho à parte para podermos olhar para aquilo que interessa ao país. Porque senão vamos fugir para um dos lados e isso pode tornar-se... criar uma cegueira, não é? Como eu costumo dizer. E com essas métricas, KPIs, avaliação de indicadores claros, com objetivos muito estruturados, que é uma fragilidade que nós temos, e que traga bonificações e penalizações no resultado. É uma coisa que nós, quando falamos em penalizações, alto, mas em todos os setores, não é na emergência. Estamos a falar de emergência, que é uma coisa aplicável. Já o país começa a discutir isto cada vez mais, seguindo os modelos internacionais também, não é? Mas ainda estamos muito frágeis nesta questão. E no dia em que conseguirmos olhar para isto de forma, queremos este projeto, vamos aplicar estes indicadores, a missão é esta, vamos avaliar ao final de X tempo, agora não vamos estar a discutir isso, claro. Correu bem, Estás superou... a falar de fazer um projeto piloto, quantificar e mostrar o seu valor. Sim, exatamente. Okay. E quão longe estamos Isso de fazer um projeto piloto? Assim, eu ando desde 2017 a dizer que estamos perto. Tu e o meu doutoramento. Também está quase. Está quase. A questão é mesmo essa, é que depois a barreira política acaba por não acompanhar esta. Por muito que hajam documentos escritos, a evidência científica, a demonstração clara do que é o caminho, modelos aqui perto, como o francês, que nos dizem. De irmos visitar até, que é uma coisa que vou fazer agora, por acaso vou estar ir lá para trazer mais informação, mas não passa dali. Porque aparentemente não há grande interesse e depois da crise vem um período bom. Não me esquecer, é com os incêndios. Claro. Serve para tudo. Depois dos incêndios vêm os heróis.
umas palminhas, e fazemos isto ciclicamente com uma coisa, um pormenor interessante agora é que cada vez é mais regular. É quase ano após ano já. Antes era de 15 em 15 anos, ou de 10 em 10, e as pessoas acabavam por se esquecer. Agora é muito, muito recorrente. E é preciso termos efetivamente estes projetos estruturados, e eu tenho falado da necessidade da criação de uma coisa para a emergência, que é a Comissão Nacional Integrada, que envolva desde os parceiros, o INEM, as ordens profissionais, forças de segurança, todas as instituições envolvidas, para que se possa implementar e avaliar o projeto, ano X tempo, não é? Ver as métricas, os protocolos, implementar, e que todos possam estar na mesma mesa a discutir aquilo que interessa. Porque é aquilo que falávamos há bocado. E eu passei muito por isto. E ao INEM, isso é bombeiros, isto é interno. E à ANEPS, dizia, mas emergência hospitalar é saúde, tem que ir ao INEM. E andei nisto tempos sem fim, o que é uma coisa, num país tão pequeno. Se nós tivéssemos um país muito grande, eu até dizia, pronto, ok, temos que dividir o país para estruturar as coisas melhor, mas um país tão pequeno, nós temos que conseguir ultrapassar estas barreiras e criar algo que tenha um início, um meio e um fim. Pronto. E é basicamente isto. Muito bem. Então, eu se calhar fazia-te agora aqui uma pergunta difícil. Mais uma. Desculpa, André. Nos Açores e na Madeira, a emergência médica está sob a alçada dos serviços regionais de proteção civil. Na tua opinião, agora, se calhar não enquanto associação, claro, mas claro, a minha opinião. Da tua opinião, eu sei que é difícil tirar essa máscara, mas da tua opinião, verias como salutar, eficiente, a integração do INEM na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil? Ser o Ministério da Administração Interna e não o da Saúde a gerir? Como não quero entrar em discussões... Estou falando da tua opinião. Claro. Da tua opinião. A minha opinião, em primeiro lugar, é clara. Ambos os sistemas de emergência e proteção civil têm que estar agrupados no mesmo setor. Isto é claro. Já pensei em várias soluções. O INEM, efetivamente, estar agrupado àquilo que é a emergência e proteção civil, à ANEPS, ou até retirar os dois daquilo que estão e serem integrados, por exemplo, no Ministério da Defesa. Num projeto diferente, para podermos aqui convergir as forças e falar sobre aquilo que faz falta ao país, integração e articulação. E mais uma vez vou referir aquilo que já falámos aqui algumas vezes. Interoperabilidade. E nós não podemos continuar a abafar problemas com dinheiro. Precisamos de uma arquitetura clara, um sistema. Hoje, na parte do CIEM já se fala, SBV Civisab, que me agrada imenso. Finalmente conseguimos ter aqui um plano claro daquilo que queremos fazer. Não é? Depois vamos ver como é que isto se constrói, como é que se articula e integra. Espero que corra bem. E é isto que faz falta. Faz falta haver, mais uma vez, coragem política, pormos cooperativismos e lobismos completamente de parte e perceber o que é melhor para a comunidade, para o país, porque é isso que as pessoas também acabam por esperar de nós. E como tu disseste bem, se calhar o caminho poderá passar por aí, por pôr toda a gente na mesma mesa a discutir, mas, André, eu se calhar, sendo pragmático, eu acho que é a altura de começar a atuar. Não é? Porque senão, um dia destes, vamos ser mais um aeroporto de Lisboa, não é? Que andamos durante 20, dezenas de anos a ter comissões de discussão sobre o que é que queríamos, para onde é que queríamos construir, não é? E um dia destes, na emergência médica, vamos continuar nisso. Vamos continuar quem diz emergência médica diz, enfim, a resposta dos nossos serviços de saúde, quando para mim, claramente, perdoem-me, não é uma questão de dinheiro, porque claramente os números mostram isso, não é? Portanto, é uma questão de nós termos que repensar o modelo como um todo. E em termos de saúde, o país parece que vive a duas velocidades. Não é? Há aqui uma questão... Sul e Norte. Sim. Parece que somos países diferentes. Ia tocar nisso agora. Continuamos a ter uma frase presente e nós, que estamos relacionados com a emergência, com a formação, seja em que nível for, que aqui isso agora não é o problema, não é? Continuamos a ter uma coisa presente, que é, temos português de primeira e de segunda. Temos de ser muito claros nisto.
E isso, eu sou do interior e sinto muito isso diariamente. Estou longe da unidade hospitalar, não tenho meios diferenciados. A única entidade no terreno são os corpos de bombeiros. Enquanto que, quanto mais para o grande centro urbano eu caminhar, mais meios tenho, mais entidades, hospital, MES, ELVES. E isto, a resposta é mais diferenciada, digamos assim. Obviamente, também tem mais gente e mais casuística, não há questões sobre isso. Claro. Mas a verdade é que nós temos que resolver isto uma vez por todas. E é por isso que há bocado falávamos da base da pirâmide. Está na base, porque sabemos que a grande percentagem das ocorrências nacionais são a nível SDV, e que não haja dúvidas sobre isto, porque é naquela linha, depois vai ser complementado noutras ocorrências, mas muitas vezes, como isto está tão fragilizado e é tão pouco eficaz e eficiente, quando efetivamente o nível é necessário um nível superior, o sistema está em exaustão já. Não é? E é aí que começam os problemas. Pronto. Falta o meio, falta a ambulância, falta a CIB, falta a VMER, atrasou 1 hora. E estas são as comunicações sociais desta vida e as classes e os corporativismos a surgir. Porque nós vivemos da comunicação social. Não? E temos de deixar, eu costumo dizer, temos de deixar de ser hipócritas e ler e ver as coisas de uma forma muito neutra e transparente. Porque se olharmos para o nosso interesse pessoal, não saímos disto. Claro. Pronto. E falar disso, aproveitar para falar de uma coisa, que é aquilo que também já está a ser feito e que me agrada bastante, a formulação do sistema de triagem. Eu falava há dias, não sei precisar quando, com o chefe do meu corpo de bombeiros, e desculpa dizer-me, é o melhor corpo de bombeiros do mundo, é o corpo de bombeiros da Nação, mando um abraço para eles. Falava com o chefe Rosa e verificámos que em poucos anos a nossa casuística, o número de ocorrências, foi uma coisa para mim até foi chocante, não tinha esse dado presente, duplicou. E a partir daí sai uma reflexão, que é, ok, ocorrências P3, não é? Qual é a percentagem daquelas que não mereciam sequer uma ambulância? E é muito alta. É muito alta, nós falamos de uma coisa na nossa realidade, e não é nenhuma crítica, mas é aquela ocorrência, está muito presente no dia-a-dia, em que está a pessoa à porta, com a mala quase feita, Claro. à espera de um táxi com luzes azuis. André, mas isto depois bem, mais uma vez, se calhar colocando aqui o dedo na ferida, e sendo se calhar um bocado cáustico, é porque ninguém quer tomar decisões. Não é? E aqui, nós enquanto país, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto geração, temos que ser frios na análise. E perceber que tudo é risco. Tudo tem risco. Se nós mandamos uma ambulância para um determinado local, mesmo que a ambulância a tripulação vá contactar o CODU e diga, peço imensa desculpa, esta pessoa não tem critério para ir de ambulância para um hospital. O médico que está na central, ele vai ter que tomar uma decisão, não estando lá, e vai dizer assim, tem toda a razão, olha, ele que vai por meios próprios. Exatamente. E vocês dão o 8 operacional, ficam operacionais. E depois aquela pessoa, que até ligou porque lhe às costas, de repente é atropelada por um comboio. A notícia é... Não tenho dúvida. Bombeiros de ancião recusaram transporte e mesmo recusou transporte e não morreu. Não tenho dúvida absolutamente. E que não há uma causa e efeito nenhum, mas é isto que vão dizer. E essa pressão mediática é que está... Sem dúvida. Basta ver os últimos acontecimentos que aconteceram no INEM, que dizem que a morte associada... E depois vamos ver, por falta de socorro. Por falta de socorro, por amor de Deus, um deles que o senhor faleceu foi a família que ligou a dizer, olha, o meu pai faleceu, tem 90 e tal anos, eu só preciso de um médico por causa do funeral. Portanto, nós temos que perceber que há que tomar decisões difíceis. E eu próprio, enquanto tripulante de uma viatura médica, por vezes debate-me isto com a classe médica que está comigo e diz, mas nós vamos entrar neste jogo? Claro. Que é, esta senhora ligou porque tem uma dor torácica há 3 semanas. Fizemos um ECG 2 derivações, não tem nada. Clinicamente, isto é uma dor plurítica. Ok, vamos para o hospital, vamos embora. E lá vai ela na ambulância, não é? Porque parece que as pessoas, ao ligar 112... Mas isto passa pela sensibilização, passa pela educação, passa por toda a gente perceber, em termos de responsabilidade, que o serviço de urgência é para situações
urgentes e emergentes. Mas que, ao mesmo tempo, pá, André, temos de dar resposta de saúde às pessoas. Porque as pessoas, depois também o que querem é isto. Está bem, mas eu preciso do médico. Pronto. E se calhar o que é que tu dizes? Nós, se calhar, há 30 anos atrás, por uma dor de cabeça, tomávamos 1 grama de paracetamol e vivíamos a nossa vida. E agora estou com uma dor de cabeça há 3 horas, vou à urgência. Claro. Portanto, a comunidade está a mudar. A população está a mudar. Está mais exigente, está mais informada a população e quer... E nós estamos todos com muito mais medo. Claro. Assumidamente. Mas é daqui que parte todo o problema e nós sabemos isso. Desde a triagem está a mudar. E por isso é que eu te volto a perguntar. Se os corpos de bombeiros também querem ter mais competências na sua base, porque isto vai-lhes também expor a maior risco. Estás-me a entender? Estou a entender. Portanto, tu podes-me responder, preciso de mais formação. Estou de acordo. Mas sentes que os corpos de bombeiros querem passar a ter este problema? Sim, sem dúvida nenhuma. Os corpos de bombeiros, os elementos, os TAS, com quem trabalho e que gosto muito e tenho muito respeito por todas estas... E os comandos e as direções? Sim, aí poderão haver visões diferentes dos gestores, não é? Uma visão mais economicista, uma visão mais... Não é? Mas os bombeiros querem fazer uma coisa. Isto é a resposta clara. Querem atender a sua população da melhor forma possível. Porque há uma ligação muito especial que se calhar não compreendes entre corpos de bombeiros e população. Okay. E que muitas vezes o gestor, seja ele da direção, seja da área regional, seja da ULS ou do INEM, não consegue entender isto. Claro. Pronto. É uma coisa muito... É da comunidade. E isso é a coisa mais importante. E é por isso também que eu olhei, por exemplo, a modelos como o australiano. O enfermeiro, remoto, como é que ele chama, rural. E é isto. Nós temos uma área gigante rural. Pessoas que não têm acesso a nada. Claro. E que ligam 112 efetivamente. Nós sabemos isto. Porque não têm mais nada. Porque os filhos estão longe, vivem sozinhos, isolados. Vou ligar para quem? Vou ligar para o 112. Olha, venha cá alguém, leva-me para Coimbra. Coimbra, no meu caso, desculpem. Eu também tenho este chip. Depois, politicamente, também erramos como país, e digo assim, porque havia pequenas unidades que foram sendo desmanteladas, em proximidade. Então agora tudo vai para o Hospital Central. Com capacidade de pequenos exames auxiliares diagnósticos? Exatamente. É? Eu falo da minha região, Ancião. Nós fazíamos, quando eu comecei nesta vida, há alguns anos, tudo ao Hospital de Pombal. Estamos ali a 15 km. Uma pequena urgência médico-cirúrgica. Respondia a grande parte dos... Lá está, os P3, não é? A grande parte, excepto o grande politraumatizado, o infarto agudo de miocárdio, o AVC. Aí nós sabíamos onde é que tínhamos que ir. E não havia questões. Nós sabíamos, doente crítico, olha, isto é Coimbra. 70% Hospital de Pombal. A gripe, a dor. Fechou. Desmantelámos tudo. Neste momento, todo o transporte é feito para o Hospital de Coimbra. Estamos a 50 km. Aumentámos o tempo de resposta, porque agora o serviço que demorava 45 minutos, depende da zona onde estamos, agora demora 3 horas. Claro. Não é? Portanto, precisamos de mais ambulâncias. A necessidade de ambulâncias dobra. Temos um número, como disse ainda agora, e estou aqui a basear a minha realidade, mas acredito que isto é a realidade nacional, pelo que tenho de falar, porque nós vamos contactando estes enfermeiros bombeiros todos, estão espalhados pelo território, vamos contactando diariamente e partilhamos opiniões para estudar este assunto de uma forma clara. Desde o Alentejo, o mais interior de Porto Alegre, Minho, a região centro, a cidade de Lisboa, para tentar perceber. Portanto, temos mais ocorrências que não mereciam ambulância nem hospital. Portanto, mais tempo, mais ocorrências que não interessavam, todos para o Hospital Central. Estamos a bloquear toda uma pirâmide, lá está. Então, se eu injeto tudo no hospital, que não interessa, quando tiver aquele doente crítico, quando lá chegar, o sistema está saturado. E aí, nem CIV, nem VMER, e vamos ter problemas e vamos ter situações que não queremos assistir e que vão ser comunicação social, obviamente. E é aí, por isso é que eu digo sempre, vamos olhar primeiro, antes de tudo o resto, para a base. E a base, respondendo ainda à tua questão e reforçando, sim, os bombeiros querem. Okay? Obviamente, a visão do gestor, depois aí, e há uma coisa em Portugal que é muito particular, que é que cada um faz como quer ainda. É muito isto. O norte é diferente do centro. E é aquela questão dos bombeiros primeiro, os portugueses primeiro, os portugueses segunda. E nós temos que combater isto de uma forma muito clara. Implementar modelos, é assim. E lá está, indicadores métricos KPIs, bonificações para quem supera, porque há sempre os extraordinários, e é verdade. Temos, felizmente, regiões com um trabalho de excelência a este nível. E depois temos aqueles que,
por algum motivo, e temos de ser claros nisto, não querem saber porque sabem uma coisa. Se não cumprir, o que é que me fazem? Não é? Qual é a alternativa? Não é? Mas tem que haver penalização. E depois do primeiros, diria, mês, 2 meses, aqui agora um bocado filosófico, mas vamos todos encontrar-nos na mesma linha, creio. A linha da qualidade, da eficiência, da eficácia. E é tudo parte daí, na minha opinião. Muito bem. André, obrigado. Acabámos por falar muito mais do que o enfermeiro bombeiro. Falámos também do sistema como um todo. O tempo passa rápido. Pois passa. Não faço ideia quanto tempo passou. Está a conversa por muito tempo. É isso. Pá, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Desejo-te o maior sucesso para a Associação Portuguesa de Enfermeiros Bombeiros. Sim. Que espero que de facto tenham capacidade de conseguir levar a vossa avante. Acho que o vosso projeto de facto é interessante e enriquecedor. E pronto, vocês que estão aí em casa, que se ficaram até agora a ouvir este episódio, é porque sinal que gostaram. Partilhem com quem achem que precisa ouvir este episódio. E pronto, gratidão acima de tudo. Obrigado, André. Até uma próxima. Quero agradecer a ti, Pedro Caldeiro, uma referência na área, e dizer-te isto pessoalmente, ao Ocean Medical. Este podcast é extraordinário, porque traz uma coisa, faz falta, esta reflexão, esta partilha de opiniões, de conhecimento, de realidades, porque isto é cultura e a segurança do doente também. Claro. Começa aqui, e faz falta em Portugal, efetivamente, para podermos olhar para o futuro. Terminar com uma coisa que ainda vivemos muito neste sistema, seja ele do CIEM, da Emergência e Proteção Civil, do heroísmo, há bocado estávamos a pegar nisso, e tudo isto, toda esta refundação que hoje vivemos, seja do INEM, como da Autoridade de Emergência, ambos estão a alterar a sua lei própria, orgânica, não é? E todas estas intervenções que sejam para que possamos depender cada vez menos deste heroísmo. Claro. E este é o caminho. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. Até uma próxima.